Can you tell us about your journey to... Us being here kind of seems like a huge misunderstanding. And I will split you up. No snake. Okay, unfortunately, Karen... Greg, we talked about that. 1, 2, 3, 4! At the ZPD, partnership is the cornerstone. Stop in the name of the law! I'm really sorry. Be on the same page every day. Jiggle it, let's go. Any idea where you want to start? If you want to... Home. Woo! It's not worth dying for. Wait, cannonball! Baby, keep the music. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Can you tell us about your journey to... Us being here kind of seems like a huge misunderstanding. And I will split you up. No snake. Okay, unfortunately, Karen... Greg, we talked about that. 1, 2, 3, 4! At the ZPD, partnership is the cornerstone. Stop in the name of the law! I'm really sorry. Be on the same page every day. Jiggle it, let's go. Any idea where you want to start? If you want to... Home. Woo! It's not worth dying for. Wait, cannonball! Baby, keep the music. Em uma cidade onde predadores e presas aprenderam a viver lado a lado, onde arranha-céus de vidro refletem bairros vibrantes e cada rua tem sua própria história, algo novo começa a surgir no horizonte. A metrópole, conhecida por sua diversidade, sua energia e suas contradições, continua evoluindo. E com ela, também evoluem os desafios de manter a harmonia entre espécies tão diferentes. É nesse cenário dinâmico que nossa história começa. Zootopia nunca foi apenas uma cidade. Ela é um experimento vivo. Um lugar onde milhões de animais, de todos os tamanhos e origens, tentam provar todos os dias que a convivência é possível. Desde os bairros congelados da Tundra Town até o calor abafado de Sahara Square, cada distrito revela um pedaço do mosaico cultural que torna a cidade única. Mas mesmo em uma cidade tão avançada, a paz nunca é algo garantido. Nos últimos tempos, pequenos acontecimentos estranhos começaram a chamar a atenção. Nada grande o suficiente para causar pânico, mas o suficiente para levantar suspeitas. Coisas desaparecem, rumores surgem, e algumas situações aparentemente simples escondem perguntas muito maiores. Para a Pia Polícia de Zootopia, isso significa apenas uma coisa: é hora de ficar alerta. Entre os muitos oficiais que patrulham as ruas da cidade, 2 nomes se destacam. Não apenas por suas habilidades, mas pela improvável amizade que construíram ao longo do tempo.
De um lado, uma coelha, determinada, que nunca aceitou que o tamanho de seus sonhos fosse limitado pelo tamanho de suas orelhas. Ela chegou à cidade com coragem, persistência e uma convicção inabalável de que qualquer um pode ser o que quiser, mesmo quando o mundo inteiro parece duvidar. Do outro lado, uma raposa espirituosa, rápida de pensamento e ainda mais rápida quando o assunto é encontrar uma saída criativa para qualquer situação. Durante muito tempo, ele viveu à margem das regras, mas a vida na cidade e as amizades que surgiram pelo caminho mudaram sua trajetória. Agora, juntos, eles formam uma dupla que muitos na cidade aprenderam a respeitar. Mas desta vez, o que surge diante deles não parece um caso comum. Tudo começa de maneira discreta. Um incidente curioso aqui. Uma pista inesperada ali. À primeira vista, nada parece conectado. Porém, à medida que as peças começam a se acumular, surge a sensação de que algo muito maior está acontecendo nos bastidores. Algo que ninguém havia previsto. Enquanto investigam, nossos protagonistas percebem que a cidade que conhecem tão bem ainda guarda muitos segredos. Novos bairros revelam culturas que raramente aparecem nas manchetes. Comunidades inteiras vivem suas rotinas longe do centro movimentado da metrópole. E cada uma dessas comunidades tem suas próprias histórias, suas próprias preocupações e suas próprias versões da verdade. Ao seguir essas pistas, a dupla é levada para lugares onde nunca esteve antes. Mercados noturnos iluminados por lanternas coloridas. Distritos industriais cheios de máquinas antigas. Ruas estreitas, onde rumores viajam mais rápido do que qualquer mensagem oficial. Cada novo passo na investigação abre outra pergunta. Quem está por trás dos acontecimentos? E por quê? Ao mesmo tempo, a própria cidade começa a reagir aos rumores. Zootopia sempre foi construída sobre a ideia de confiança, predadores e presas, acreditando que podem viver juntos sem medo. Mas quando acontecimentos estranhos começam a circular, até mesmo uma cidade tão progressista pode sentir o peso da dúvida. Alguns cidadãos pedem respostas imediatas, outros preferem ignorar os sinais e seguir com suas vidas. E há aqueles que veem nesses eventos uma oportunidade de provocar mudanças. Para o bem ou para algo muito mais complicado. No meio de tudo isso, nossa dupla precisa equilibrar duas coisas difíceis: descobrir a verdade e proteger o espírito da cidade. Mas investigar uma história como essa não é simples. Cada nova pista parece levar a outra camada de mistério. Pessoas que sabem mais do que dizem. Situações que parecem coincidência, até que deixam de parecer. E quanto mais fundo eles vão, mais percebem que esse caso pode afetar muito mais do que imaginavam. Durante essa jornada, também encontramos novos rostos. Personagens que trazem perspectivas diferentes sobre a cidade e sobre o que significa viver nela. Alguns são aliados inesperados. Outros, talvez não sejam exatamente confiáveis. Entre eles, há inventores excêntricos, comerciantes carismáticos, viajantes que conhecem histórias antigas da cidade e moradores que observam tudo com olhos atentos. Cada encontro oferece uma nova peça do quebra-cabeça, mas nenhuma peça vem com instruções claras. Ao mesmo tempo, a amizade entre nossos protagonistas continua sendo uma das forças mais importantes da história. Eles são diferentes em quase todos os aspectos: espécie, passado, forma de pensar. Ainda assim, é justamente essa diferença que torna sua parceria tão poderosa. Enquanto um acredita firmemente no poder das regras e da justiça, o outro sabe que às vezes a verdade se esconde nas áreas cinzentas entre o certo e o errado. E quando essas duas perspectivas trabalham juntas, a investigação ganha uma dimensão totalmente nova.
claro, nem tudo são momentos de tensão. A cidade de Zootopia continua sendo um lugar cheio de humor, situações absurdas e encontros inesperados. Em meio à investigação, surgem momentos de leveza, conversas rápidas em cafés movimentados, perseguições improváveis por ruas estreitas e até encontros com velhos conhecidos que trazem lembranças do passado. Esses momentos lembram algo essencial. Mesmo diante de desafios, a vida na cidade continua pulsando. Mas conforme a história avança, fica cada vez mais claro que algo está se movendo nas sombras. Algo que conecta eventos aparentemente isolados. Algo que pode mudar a forma como os habitantes da cidade veem uns aos outros. E talvez até mudar a própria cidade. É nesse ponto que nossos protagonistas precisam tomar decisões difíceis. Seguir apenas o que parece lógico ou confiar também na intuição. Ouvir apenas as versões oficiais ou prestar atenção nas vozes que normalmente são ignoradas? Cada escolha aproxima a investigação de uma revelação, mas também aumenta os riscos envolvidos. Porque quanto mais perto chegam da verdade, mais evidente se torna que nem todos querem que essa verdade venha à tona. A tensão cresce, as perguntas aumentam, e a cidade inteira parece prender a respiração. Ainda assim, há algo que continua guiando nossos protagonistas. A crença de que Zootopia vale a pena. Que apesar de suas imperfeições, ela representa uma ideia poderosa. A ideia de que diferenças não precisam ser barreiras. Que confiança pode ser construída. E que, mesmo quando surgem desafios inesperados, sempre existe uma maneira de encontrar um caminho melhor. À medida que a história se aproxima de seus momentos decisivos, o que está em jogo deixa de ser apenas a solução de um mistério. O verdadeiro desafio passa a ser proteger aquilo que torna a cidade especial, a esperança, a convivência e o sonho de que um lugar como Zootopia pode continuar evoluindo. Mas para isso, será preciso coragem, será preciso inteligência e, acima de tudo, será preciso confiar uns nos outros. O que exatamente está por trás de todos esses acontecimentos? Quais segredos ainda estão escondidos nos cantos mais inesperados da cidade? E até onde nossos protagonistas precisarão ir para descobrir a verdade? Essas respostas fazem parte da jornada que ainda está por vir. Uma jornada cheia de humor, suspense, novas amizades e reviravoltas inesperadas. Porque em uma cidade tão viva quanto Zootopia, cada esquina pode esconder uma surpresa. E cada história pode levar a outra ainda maior. E talvez seja exatamente isso que torna essa aventura tão especial. A certeza de que, mesmo quando o caminho parece confuso, sempre existe uma possibilidade de crescimento para a cidade, para seus habitantes e para todos aqueles que acreditam que o mundo pode ser um pouco melhor quando diferentes vozes aprendem a caminhar juntas. Assim, enquanto as luzes da cidade continuam brilhando e milhões de vidas seguem seu ritmo diário, uma nova história começa a se desenrolar. Uma história de mistério, de amizade, de descobertas. Em uma cidade onde predadores e presas aprenderam a viver lado a lado, onde arranha-céus de vidro refletem bairros vibrantes e cada rua tem sua própria história, algo novo começa a surgir no horizonte. A metrópole, conhecida por sua diversidade, sua energia e suas contradições, continua evoluindo. E com ela, também evoluem os desafios de manter a harmonia entre espécies tão diferentes. É nesse cenário dinâmico que nossa história começa. Zootopia nunca foi apenas uma cidade. Ela é um experimento vivo. Um lugar onde milhões de animais, de todos os tamanhos e origens, tentam provar todos os dias que a convivência é possível.
desde os bairros congelados da Tundra Town até o calor abafado de Sahara Square. Cada distrito revela um pedaço do mosaico cultural que torna a cidade única. Mas mesmo em uma cidade tão avançada, a paz nunca é algo garantido. Nos últimos tempos, pequenos acontecimentos estranhos começaram a chamar a atenção. Nada grande o suficiente para causar pânico, mas o suficiente para levantar suspeitas. Coisas desaparecem, rumores surgem, e algumas situações aparentemente simples escondem perguntas muito maiores. Para a Pia Polícia de Zootopia, isso significa apenas uma coisa: é hora de ficar alerta. Entre os muitos oficiais que patrulham as ruas da cidade, 2 nomes se destacam. Não apenas por suas habilidades, mas pela improvável amizade que construíram ao longo do tempo. De um lado, uma coelha, determinada, que nunca aceitou que o tamanho de seus sonhos fosse limitado pelo tamanho de suas orelhas. Ela chegou à cidade com coragem, persistência e uma convicção inabalável de que qualquer um pode ser o que quiser, mesmo quando o mundo inteiro parece duvidar. Do outro lado, uma raposa espirituosa, rápida de pensamento e ainda mais rápida quando o assunto é encontrar uma saída criativa para qualquer situação. Durante muito tempo, ele viveu à margem das regras, mas a vida na cidade e as amizades que surgiram pelo caminho mudaram sua trajetória. Agora, juntos, eles formam uma dupla que muitos na cidade aprenderam a respeitar. Mas desta vez, o que surge diante deles não parece um caso comum. Tudo começa de maneira discreta. Um incidente curioso aqui. Uma pista inesperada ali. À primeira vista, nada parece conectado. Porém, à medida que as peças começam a se acumular, surge a sensação de que algo muito maior está acontecendo nos bastidores. Algo que ninguém havia previsto. Enquanto investigam, nossos protagonistas percebem que a cidade que conhecem tão bem ainda guarda muitos segredos. Novos bairros revelam culturas que raramente aparecem nas manchetes. Comunidades inteiras vivem suas rotinas longe do centro movimentado da metrópole. E cada uma dessas comunidades tem suas próprias histórias, suas próprias preocupações e suas próprias versões da verdade. Ao seguir essas pistas, a dupla é levada para lugares onde nunca esteve antes. Mercados noturnos iluminados por lanternas coloridas. Distritos industriais cheios de máquinas antigas. Ruas estreitas, onde rumores viajam mais rápido do que qualquer mensagem oficial. Cada novo passo na investigação abre outra pergunta: quem está por trás dos acontecimentos? E por quê? Ao mesmo tempo, a própria cidade começa a reagir aos rumores. Zootopia sempre foi construída sobre a ideia de confiança, predadores e presas, acreditando que podem viver juntos sem medo. Mas quando acontecimentos estranhos começam a circular, até mesmo uma cidade tão progressista pode sentir o peso da dúvida. Alguns cidadãos pedem respostas imediatas, outros preferem ignorar os sinais e seguir com suas vidas. E há aqueles que veem nesses eventos uma oportunidade de provocar mudanças. Para o bem ou para algo muito mais complicado. No meio de tudo isso, nossa dupla precisa equilibrar 2 coisas difíceis: descobrir a verdade e proteger o espírito da cidade. Mas investigar uma história como essa não é simples. Cada nova pista parece levar a outra camada de mistério. Pessoas que sabem mais do que dizem. Situações que parecem coincidência, até que deixam de parecer. E quanto mais fundo eles vão, mais percebem que esse caso pode afetar muito mais do que imaginavam. Durante essa jornada, também encontramos novos rostos. Personagens que trazem perspectivas diferentes sobre a cidade e sobre o que significa viver nela. Alguns são aliados inesperados. Outros, talvez não sejam exatamente confiáveis.
Entre eles, há inventores excêntricos, comerciantes carismáticos, viajantes que conhecem histórias antigas da cidade e moradores que observam tudo com olhos atentos. Cada encontro oferece uma nova peça do quebra-cabeça, mas nenhuma peça vem com instruções claras. Ao mesmo tempo, a amizade entre nossos protagonistas continua sendo uma das forças mais importantes da história. Eles são diferentes em quase todos os aspectos: espécie, passado, forma de pensar. Ainda assim, é justamente essa diferença que torna sua parceria tão poderosa. Enquanto um acredita firmemente no poder das regras e da justiça, o outro sabe que às vezes a verdade se esconde nas áreas cinzentas entre o certo e o errado. E quando essas duas perspectivas trabalham juntas, a investigação ganha uma dimensão totalmente nova. Claro, nem tudo são momentos de tensão. A cidade de Zootopia continua sendo um lugar cheio de humor, situações absurdas e encontros inesperados. Em meio à investigação, surgem momentos de leveza, conversas rápidas em cafés movimentados, perseguições improváveis por ruas estreitas e até encontros com velhos conhecidos que trazem lembranças do passado. Esses momentos lembram algo essencial. Mesmo diante de desafios, a vida na cidade continua pulsando. Mas conforme a história avança, fica cada vez mais claro que algo está se movendo nas sombras. Algo que conecta eventos aparentemente isolados. Algo que pode mudar a forma como os habitantes da cidade veem uns aos outros. E talvez até mudar a própria cidade. É nesse ponto que nossos protagonistas precisam tomar decisões difíceis. Seguir apenas o que parece lógico ou confiar também na intuição. Ouvir apenas as versões oficiais ou prestar atenção nas vozes que normalmente são ignoradas? Cada escolha aproxima a investigação de uma revelação, mas também aumenta os riscos envolvidos. Porque quanto mais perto chegam da verdade, mais evidente se torna que nem todos querem que essa verdade venha à tona. A tensão cresce, as perguntas aumentam, e a cidade inteira parece prender a respiração. Ainda assim, há algo que continua guiando nossos protagonistas: a crença de que Zootopia vale a pena, que apesar de suas imperfeições, ela representa uma ideia poderosa. A ideia de que diferenças não precisam ser barreiras, que confiança pode ser construída e que, mesmo quando surgem desafios inesperados, sempre existe uma maneira de encontrar um caminho melhor. À medida que a história se aproxima de seus momentos decisivos, o que está em jogo deixa de ser apenas a solução de um mistério. O verdadeiro desafio passa a ser proteger aquilo que torna a cidade especial: a esperança, a convivência e o sonho de que um lugar como Zootopia pode continuar evoluindo. Mas para isso, será preciso coragem, será preciso inteligência e, acima de tudo, será preciso confiar uns nos outros. O que exatamente está por trás de todos esses acontecimentos? Quais segredos ainda estão escondidos nos cantos mais inesperados da cidade? E até onde nossos protagonistas precisarão ir para descobrir a verdade? Essas respostas fazem parte da jornada que ainda está por vir. Uma jornada cheia de humor, suspense, novas amizades e reviravoltas inesperadas. Porque em uma cidade tão viva quanto Zootopia, cada esquina pode esconder uma surpresa. E cada história pode levar a outra ainda maior. E talvez seja exatamente isso que torna essa aventura tão especial. A certeza de que, mesmo quando o caminho parece confuso, sempre existe uma possibilidade de crescimento para a cidade, para seus habitantes e para todos aqueles que acreditam que o mundo pode ser um pouco melhor quando diferentes vozes aprendem a caminhar juntas. Assim, enquanto as luzes da cidade continuam brilhando e milhões de vidas seguem seu ritmo diário, uma nova história começa a se desenrolar.
uma história de mistério, de amizade, de descobertas. Em uma cidade onde predadores e presas aprenderam a viver lado a lado, onde arranha-céus de vidro refletem bairros vibrantes e cada rua tem sua própria história, algo novo começa a surgir no horizonte. A metrópole, conhecida por sua diversidade, sua energia e suas contradições, continua evoluindo. E com ela, também evoluem os desafios de manter a harmonia entre espécies tão diferentes. É nesse cenário dinâmico que nossa história começa. Zootopia nunca foi apenas uma cidade. Ela é um experimento vivo. Um lugar onde milhões de animais, de todos os tamanhos e origens, tentam provar todos os dias que a convivência é possível. Desde os bairros congelados da Tundra Town até o calor abafado de Sahara Square, cada distrito revela um pedaço do mosaico cultural que torna a cidade única. Mas mesmo em uma cidade tão avançada, a paz nunca é algo garantido. Nos últimos tempos, pequenos acontecimentos estranhos começaram a chamar a atenção. Nada grande o suficiente para causar pânico, mas o suficiente para levantar suspeitas. Coisas desaparecem, rumores surgem, e algumas situações aparentemente simples escondem perguntas muito maiores. Para a Pia Polícia de Zootopia, isso significa apenas uma coisa: é hora de ficar alerta. Entre os muitos oficiais que patrulham as ruas da cidade, 2 nomes se destacam. Não apenas por suas habilidades, mas pela improvável amizade que construíram ao longo do tempo. De um lado, uma coelha, determinada, que nunca aceitou que o tamanho de seus sonhos fosse limitado pelo tamanho de suas orelhas. Ela chegou à cidade com coragem, persistência e uma convicção inabalável de que qualquer um pode ser o que quiser, mesmo quando o mundo inteiro parece duvidar. Do outro lado, uma raposa espirituosa, rápida de pensamento e ainda mais rápida quando o assunto é encontrar uma saída criativa para qualquer situação. Durante muito tempo, ele viveu à margem das regras, mas a vida na cidade e as amizades que surgiram pelo caminho mudaram sua trajetória. Agora, juntos, eles formam uma dupla que muitos na cidade aprenderam a respeitar. Mas desta vez, o que surge diante deles não parece um caso comum. Tudo começa de maneira discreta. Um incidente curioso aqui. Uma pista inesperada ali. À primeira vista, nada parece conectado. Porém, à medida que as peças começam a se acumular, surge a sensação de que algo muito maior está acontecendo nos bastidores. Algo que ninguém havia previsto. Enquanto investigam, nossos protagonistas percebem que a cidade que conhecem tão bem ainda guarda muitos segredos. Novos bairros revelam culturas que raramente aparecem nas manchetes. Comunidades inteiras vivem suas rotinas longe do centro movimentado da metrópole. E cada uma dessas comunidades tem suas próprias histórias, suas próprias preocupações e suas próprias versões da verdade. Ao seguir essas pistas, a dupla é levada para lugares onde nunca esteve antes. Mercados noturnos iluminados por lanternas coloridas, distritos industriais cheios de máquinas antigas, ruas estreitas, onde rumores viajam mais rápido do que qualquer mensagem oficial. Cada novo passo na investigação abre outra pergunta: quem está por trás dos acontecimentos? E por quê? Ao mesmo tempo, a própria cidade começa a reagir aos rumores. Zootopia sempre foi construída sobre a ideia de confiança, predadores e presas, acreditando que podem viver juntos sem medo. Mas quando acontecimentos estranhos começam a circular, até mesmo uma cidade tão progressista pode sentir o peso da dúvida. Alguns cidadãos pedem respostas imediatas, outros preferem ignorar os sinais e seguir com suas vidas. E há aqueles que veem nesses eventos uma oportunidade de provocar mudanças. Para o bem ou
para algo muito mais complicado. No meio de tudo isso, nossa dupla precisa equilibrar duas coisas difíceis: descobrir a verdade e proteger o espírito da cidade. Mas investigar uma história como essa não é simples. Cada nova pista parece levar a outra camada de mistério. Pessoas que sabem mais do que dizem. Situações que parecem coincidência, até que deixam de parecer. E quanto mais fundo eles vão, mais percebem que esse caso pode afetar muito mais do que imaginavam. Durante essa jornada, também encontramos novos rostos. Personagens que trazem perspectivas diferentes sobre a cidade e sobre o que significa viver nela. Alguns são aliados inesperados. Outros, talvez não sejam exatamente confiáveis. Entre eles, há inventores excêntricos, comerciantes carismáticos, viajantes que conhecem histórias antigas da cidade e moradores que observam tudo com olhos atentos. Cada encontro oferece uma nova peça do quebra-cabeça, mas nenhuma peça vem com instruções claras. Ao mesmo tempo, a amizade entre nossos protagonistas continua sendo uma das forças mais importantes da história. Eles são diferentes em quase todos os aspectos: espécie, passado, forma de pensar. Ainda assim, é justamente essa diferença que torna sua parceria tão poderosa. Enquanto um acredita firmemente no poder das regras e da justiça, o outro sabe que às vezes a verdade se esconde nas áreas cinzentas entre o certo e o errado. E quando essas duas perspectivas trabalham juntas, a investigação ganha uma dimensão totalmente nova. Claro, nem tudo são momentos de tensão. A cidade de Zootopia continua sendo um lugar cheio de humor, situações absurdas e encontros inesperados. Em meio à investigação, surgem momentos de leveza, conversas rápidas em cafés movimentados, perseguições improváveis por ruas estreitas e até encontros com velhos conhecidos que trazem lembranças do passado. Esses momentos lembram algo essencial. Mesmo diante de desafios, a vida na cidade continua pulsando. Mas conforme a história avança, fica cada vez mais claro que algo está se movendo nas sombras. Algo que conecta eventos aparentemente isolados. Algo que pode mudar a forma como os habitantes da cidade veem uns aos outros. E talvez até mudar a própria cidade. É nesse ponto que nossos protagonistas precisam tomar decisões difíceis. Seguir apenas o que parece lógico ou confiar também na intuição. Ouvir apenas as versões oficiais ou prestar atenção nas vozes que normalmente são ignoradas? Cada escolha aproxima a investigação de uma revelação, mas também aumenta os riscos envolvidos. Porque quanto mais perto chegam da verdade, mais evidente se torna que nem todos querem que essa verdade venha à tona. A tensão cresce, as perguntas aumentam, e a cidade inteira parece prender a respiração. Ainda assim, há algo que continua guiando nossos protagonistas: a crença de que Zootopia vale a pena, que apesar de suas imperfeições, ela representa uma ideia poderosa. A ideia de que diferenças não precisam ser barreiras, que confiança pode ser construída e que, mesmo quando surgem desafios inesperados, sempre existe uma maneira de encontrar um caminho melhor. À medida que a história se aproxima de seus momentos decisivos, o que está em jogo deixa de ser apenas a solução de um mistério. O verdadeiro desafio passa a ser proteger aquilo que torna a cidade especial: a esperança, a convivência e o sonho de que um lugar como Zootopia pode continuar evoluindo. Mas para isso, será preciso coragem, será preciso inteligência e, acima de tudo, será preciso confiar uns nos outros. O que exatamente está por trás de todos esses acontecimentos? Quais segredos ainda estão escondidos nos cantos mais inesperados da cidade? E até onde nossos protagonistas precisarão ir para descobrir a verdade? Essas respostas fazem parte da jornada que ainda está por vir.
uma jornada cheia de humor, suspense, novas amizades e reviravoltas inesperadas. Porque em uma cidade tão viva quanto Zootopia, cada esquina pode esconder uma surpresa, e cada história pode levar a outra ainda maior. E talvez seja exatamente isso que torna essa aventura tão especial. A certeza de que, mesmo quando o caminho parece confuso, sempre existe uma possibilidade de crescimento para a cidade, para seus habitantes e para todos aqueles que acreditam que o mundo pode ser um pouco melhor quando diferentes vozes aprendem a caminhar juntas. Assim, enquanto as luzes da cidade continuam brilhando e milhões de vidas seguem seu ritmo diário, uma nova história começa a se desenrolar. Uma história de mistério, de amizade, de descobertas. Em uma cidade onde predadores e presas aprenderam a viver lado a lado, onde arranha-céus de vidro refletem bairros vibrantes e cada rua tem sua própria história, algo novo começa a surgir no horizonte. A metrópole, conhecida por sua diversidade, sua energia e suas contradições, continua evoluindo. E com ela, também evoluem os desafios de manter a harmonia entre espécies tão diferentes. É nesse cenário dinâmico que nossa história começa. Zootopia nunca foi apenas uma cidade. Ela é um experimento vivo. Um lugar onde milhões de animais, de todos os tamanhos e origens, tentam provar todos os dias que a convivência é possível. Desde os bairros congelados da Tundra Town até o calor abafado de Sahara Square, cada distrito revela um pedaço do mosaico cultural que torna a cidade única. Mas mesmo em uma cidade tão avançada, a paz nunca é algo garantido. Nos últimos tempos, pequenos acontecimentos estranhos começaram a chamar a atenção. Nada grande o suficiente para causar pânico, mas o suficiente para levantar suspeitas. Coisas desaparecem, rumores surgem, e algumas situações aparentemente simples escondem perguntas muito maiores. Para a Pia Polícia de Zootopia, isso significa apenas uma coisa: é hora de ficar alerta. Entre os muitos oficiais que patrulham as ruas da cidade, 2 nomes se destacam. Não apenas por suas habilidades, mas pela improvável amizade que construíram ao longo do tempo. De um lado, uma coelha, determinada, que nunca aceitou que o tamanho de seus sonhos fosse limitado pelo tamanho de suas orelhas. Ela chegou à cidade com coragem, persistência e uma convicção inabalável de que qualquer um pode ser o que quiser, mesmo quando o mundo inteiro parece duvidar. Do outro lado, uma raposa espirituosa, rápida de pensamento e ainda mais rápida quando o assunto é encontrar uma saída criativa para qualquer situação. Durante muito tempo, ele viveu à margem das regras, mas a vida na cidade e as amizades que surgiram pelo caminho mudaram sua trajetória. Agora, juntos, eles formam uma dupla que muitos na cidade aprenderam a respeitar. Mas desta vez, o que surge diante deles não parece um caso comum. Tudo começa de maneira discreta. Um incidente curioso aqui. Uma pista inesperada ali. À primeira vista, nada parece conectado. Porém, à medida que as peças começam a se acumular, surge a sensação de que algo muito maior está acontecendo nos bastidores. Algo que ninguém havia previsto. Enquanto investigam, nossos protagonistas percebem que a cidade que conhecem tão bem ainda guarda muitos segredos. Novos bairros revelam culturas que raramente aparecem nas manchetes. Comunidades inteiras vivem suas rotinas longe do centro movimentado da metrópole. E cada uma dessas comunidades tem suas próprias histórias, suas próprias preocupações e suas próprias versões da verdade. Ao seguir essas pistas, a dupla é levada para lugares onde nunca esteve antes. Mercados noturnos iluminados por lanternas coloridas. Distritos industriais cheios de máquinas antigas. Ruas estreitas, onde
rumores viajam mais rápido do que qualquer mensagem oficial. Cada novo passo na investigação abre outra pergunta: quem está por trás dos acontecimentos? E por quê? Ao mesmo tempo, a própria cidade começa a reagir aos rumores. Zootopia sempre foi construída sobre a ideia de confiança, predadores e presas, acreditando que podem viver juntos sem medo. Mas quando acontecimentos estranhos começam a circular, até mesmo uma cidade tão progressista pode sentir o peso da dúvida. Alguns cidadãos pedem respostas imediatas, outros preferem ignorar os sinais e seguir com suas vidas. E há aqueles que veem nesses eventos uma oportunidade de provocar mudanças. Para o bem ou para algo muito mais complicado. No meio de tudo isso, nossa dupla precisa equilibrar duas coisas difíceis: descobrir a verdade e proteger o espírito da cidade. Mas investigar uma história como essa não é simples. Cada nova pista parece levar a outra camada de mistério. Pessoas que sabem mais do que dizem. Situações que parecem coincidência, até que deixam de parecer. E quanto mais fundo eles vão, mais percebem que esse caso pode afetar muito mais do que imaginavam. Durante essa jornada, também encontramos novos rostos. Personagens que trazem perspectivas diferentes sobre a cidade e sobre o que significa viver nela. Alguns são aliados inesperados, outros talvez não sejam exatamente confiáveis. Entre eles, há inventores excêntricos, comerciantes carismáticos, viajantes que conhecem histórias antigas da cidade e moradores que observam tudo com olhos atentos. Cada encontro oferece uma nova peça do quebra-cabeça, mas nenhuma peça vem com instruções claras. Ao mesmo tempo, a amizade entre nossos protagonistas continua sendo uma das forças mais importantes da história. Eles são diferentes em quase todos os aspectos: espécie, passado, forma de pensar. Ainda assim, é justamente essa diferença que torna sua parceria tão poderosa. Enquanto um acredita firmemente no poder das regras e da justiça, o outro sabe que às vezes a verdade se esconde nas áreas cinzentas entre o certo e o errado. E quando essas duas perspectivas trabalham juntas, a investigação ganha uma dimensão totalmente nova. Claro, nem tudo são momentos de tensão. A cidade de Zootopia continua sendo um lugar cheio de humor, situações absurdas e encontros inesperados. Em meio à investigação, surgem momentos de leveza, conversas rápidas em cafés movimentados, perseguições improváveis por ruas estreitas e até encontros com velhos conhecidos que trazem lembranças do passado. Esses momentos lembram algo essencial. Mesmo diante de desafios, a vida na cidade continua pulsando. Mas conforme a história avança, fica cada vez mais claro que algo está se movendo nas sombras. Algo que conecta eventos aparentemente isolados. Algo que pode mudar a forma como os habitantes da cidade veem uns aos outros. E talvez até mudar a própria cidade. É nesse ponto que nossos protagonistas precisam tomar decisões difíceis. Seguir apenas o que parece lógico ou confiar também na intuição. Ouvir apenas as versões oficiais ou prestar atenção nas vozes que normalmente são ignoradas? Cada escolha aproxima a investigação de uma revelação, mas também aumenta os riscos envolvidos. Porque quanto mais perto chegam da verdade, mais evidente se torna que nem todos querem que essa verdade venha à tona. A tensão cresce, as perguntas aumentam, e a cidade inteira parece prender a respiração. Ainda assim, há algo que continua guiando nossos protagonistas: a crença de que Zootopia vale a pena, que apesar de suas imperfeições, ela representa uma ideia poderosa. A ideia de que diferenças não precisam ser barreiras, que confiança pode ser construída e que, mesmo quando surgem desafios inesperados, sempre existe uma maneira de encontrar um caminho melhor.
À medida que a história se aproxima de seus momentos decisivos, o que está em jogo deixa de ser apenas a solução de um mistério. O verdadeiro desafio passa a ser proteger aquilo que torna a cidade especial: a esperança, a convivência e o sonho de que um lugar como Zootopia pode continuar evoluindo. Mas para isso, será preciso coragem, será preciso inteligência e, acima de tudo, será preciso confiar uns nos outros. O que exatamente está por trás de todos esses acontecimentos? Quais segredos ainda estão escondidos nos cantos mais inesperados da cidade? E até onde nossos protagonistas precisarão ir para descobrir a verdade? Essas respostas fazem parte da jornada que ainda está por vir. Uma jornada cheia de humor, suspense, novas amizades e reviravoltas inesperadas. Porque em uma cidade tão viva quanto Zootopia, cada esquina pode esconder uma surpresa. E cada história pode levar a outra ainda maior. E talvez seja exatamente isso que torna essa aventura tão especial. A certeza de que, mesmo quando o caminho parece confuso, sempre existe uma possibilidade de crescimento para a cidade, para seus habitantes e para todos aqueles que acreditam que o mundo pode ser um pouco melhor quando diferentes vozes aprendem a caminhar juntas. Assim, enquanto as luzes da cidade continuam brilhando e milhões de vidas seguem seu ritmo diário, uma nova história começa a se desenrolar. Uma história de mistério, de amizade, de descobertas. Em uma cidade onde predadores e presas aprenderam a viver lado a lado, onde arranha-céus de vidro refletem bairros vibrantes e cada rua tem sua própria história, algo novo começa a surgir no horizonte. A metrópole, conhecida por sua diversidade, sua energia e suas contradições, continua evoluindo. E com ela, também evoluem os desafios de manter a harmonia entre espécies tão diferentes. É nesse cenário dinâmico que nossa história começa. Zootopia nunca foi apenas uma cidade. Ela é um experimento vivo. Um lugar onde milhões de animais, de todos os tamanhos e origens, tentam provar todos os dias que a convivência é possível. Desde os bairros congelados da Tundra Town até o calor abafado de Sahara Square, cada distrito revela um pedaço do mosaico cultural que torna a cidade única. Mas mesmo em uma cidade tão avançada, a paz nunca é algo garantido. Nos últimos tempos, pequenos acontecimentos estranhos começaram a chamar a atenção. Nada grande o suficiente para causar pânico, mas o suficiente para levantar suspeitas. Coisas desaparecem, rumores surgem, e algumas situações aparentemente simples escondem perguntas muito maiores. Para a Pia Polícia de Zootopia, isso significa apenas uma coisa: é hora de ficar alerta. Entre os muitos oficiais que patrulham as ruas da cidade, 2 nomes se destacam. Não apenas por suas habilidades, mas pela improvável amizade que construíram ao longo do tempo. De um lado, uma coelha, determinada, que nunca aceitou que o tamanho de seus sonhos fosse limitado pelo tamanho de suas orelhas. Ela chegou à cidade com coragem, persistência e uma convicção inabalável de que qualquer um pode ser o que quiser, mesmo quando o mundo inteiro parece duvidar. Do outro lado, uma raposa espirituosa, rápida de pensamento e ainda mais rápida quando o assunto é encontrar uma saída criativa para qualquer situação. Durante muito tempo, ele viveu à margem das regras, mas a vida na cidade e as amizades que surgiram pelo caminho mudaram sua trajetória. Agora, juntos, eles formam uma dupla que muitos na cidade aprenderam a respeitar. Mas desta vez, o que surge diante deles não parece um caso comum. Tudo começa de maneira discreta. Um incidente curioso aqui. Uma pista inesperada ali. À primeira vista, nada parece conectado. Porém, à medida que as peças começam a se acumular,
surge a sensação de que algo muito maior está acontecendo nos bastidores. Algo que ninguém havia previsto. Enquanto investigam, nossos protagonistas percebem que a cidade que conhecem tão bem ainda guarda muitos segredos. Novos bairros revelam culturas que raramente aparecem nas manchetes. Comunidades inteiras vivem suas rotinas longe do centro movimentado da metrópole. E cada uma dessas comunidades tem suas próprias histórias, suas próprias preocupações e suas próprias versões da verdade. Ao seguir essas pistas, a dupla é levada para lugares onde nunca esteve antes. Mercados noturnos iluminados por lanternas coloridas. Distritos industriais cheios de máquinas antigas. Ruas estreitas, onde rumores viajam mais rápido do que qualquer mensagem oficial. Cada novo passo na investigação abre outra pergunta. Quem está por trás dos acontecimentos? E por quê? Ao mesmo tempo, a própria cidade começa a reagir aos rumores. Zootopia sempre foi construída sobre a ideia de confiança, predadores e presas, acreditando que podem viver juntos sem medo. Mas quando acontecimentos estranhos começam a circular, até mesmo uma cidade tão progressista pode sentir o peso da dúvida. Alguns cidadãos pedem respostas imediatas, outros preferem ignorar os sinais e seguir com suas vidas. E há aqueles que veem nesses eventos uma oportunidade de provocar mudanças. Para o bem ou para algo muito mais complicado. No meio de tudo isso, nossa dupla precisa equilibrar duas coisas difíceis: descobrir a verdade e proteger o espírito da cidade. Mas investigar uma história como essa não é simples. Cada nova pista parece levar a outra camada de mistério. Pessoas que sabem mais do que dizem. Situações que parecem coincidência, até que deixam de parecer. E quanto mais fundo eles vão, mais percebem que esse caso pode afetar muito mais do que imaginavam. Durante essa jornada, também encontramos novos rostos. Personagens que trazem perspectivas diferentes sobre a cidade e sobre o que significa viver nela. Alguns são aliados inesperados. Outros, talvez não sejam exatamente confiáveis. Entre eles, há inventores excêntricos, comerciantes carismáticos, viajantes que conhecem histórias antigas da cidade e moradores que observam tudo com olhos atentos. Cada encontro oferece uma nova peça do quebra-cabeça, mas nenhuma peça vem com instruções claras. Ao mesmo tempo, a amizade entre nossos protagonistas continua sendo uma das forças mais importantes da história. Eles são diferentes em quase todos os aspectos: espécie, passado, forma de pensar. Ainda assim, é justamente essa diferença que torna sua parceria tão poderosa. Enquanto um acredita firmemente no poder das regras e da justiça, o outro sabe que às vezes a verdade se esconde nas áreas cinzentas entre o certo e o errado. E quando essas duas perspectivas trabalham juntas, a investigação ganha uma dimensão totalmente nova. Claro, nem tudo são momentos de tensão. A cidade de Zootopia continua sendo um lugar cheio de humor, situações absurdas e encontros inesperados. Em meio à investigação, surgem momentos de leveza, conversas rápidas em cafés movimentados, perseguições improváveis por ruas estreitas e até encontros com velhos conhecidos que trazem lembranças do passado. Esses momentos lembram algo essencial. Mesmo diante de desafios, a vida na cidade continua pulsando. Mas conforme a história avança, fica cada vez mais claro que algo está se movendo nas sombras. Algo que conecta eventos aparentemente isolados. Algo que pode mudar a forma como os habitantes da cidade veem uns aos outros. E talvez até mudar a própria cidade. É nesse ponto que nossos protagonistas precisam tomar decisões difíceis. Seguir apenas o que parece lógico ou confiar também na intuição. Ouvir apenas as versões oficiais
Ou prestar atenção nas vozes que normalmente são ignoradas? Cada escolha aproxima a investigação de uma revelação, mas também aumenta os riscos envolvidos. Porque quanto mais perto chegam da verdade, mais evidente se torna que nem todos querem que essa verdade venha à tona. A tensão cresce, as perguntas aumentam, e a cidade inteira parece prender a respiração. Ainda assim, há algo que continua guiando nossos protagonistas. A crença de que Zootopia vale a pena. Que apesar de suas imperfeições, ela representa uma ideia poderosa. A ideia de que diferenças não precisam ser barreiras. Que confiança pode ser construída. E que, mesmo quando surgem desafios inesperados, sempre existe uma maneira de encontrar um caminho melhor. À medida que a história se aproxima de seus momentos decisivos, o que está em jogo deixa de ser apenas a solução de um mistério. O verdadeiro desafio passa a ser proteger aquilo que torna a cidade especial, a esperança, a convivência e o sonho de que um lugar como Zootopia pode continuar evoluindo. Mas para isso, será preciso coragem, será preciso inteligência e, acima de tudo, será preciso confiar uns nos outros. O que exatamente está por trás de todos esses acontecimentos? Quais segredos ainda estão escondidos nos cantos mais inesperados da cidade? E até onde nossos protagonistas precisarão ir para descobrir a verdade? Essas respostas fazem parte da jornada que ainda está por vir. Uma jornada cheia de humor, suspense, novas amizades e reviravoltas inesperadas. Porque em uma cidade tão viva quanto Zootopia, cada esquina pode esconder uma surpresa. E cada história pode levar a outra ainda maior. E talvez seja exatamente isso que torna essa aventura tão especial. A certeza de que, mesmo quando o caminho parece confuso, sempre existe uma possibilidade de crescimento para a cidade, para seus habitantes e para todos aqueles que acreditam que o mundo pode ser um pouco melhor quando diferentes vozes aprendem a caminhar juntas. Assim, enquanto as luzes da cidade continuam brilhando e milhões de vidas seguem seu ritmo diário, uma nova história começa a se desenrolar. Uma história de mistério, de amizade, de descobertas. Em uma cidade onde predadores e presas aprenderam a viver lado a lado, onde arranha-céus de vidro refletem bairros vibrantes e cada rua tem sua própria história, algo novo começa a surgir no horizonte. A metrópole, conhecida por sua diversidade, sua energia e suas contradições, continua evoluindo. E com ela, também evoluem os desafios de manter a harmonia entre espécies tão diferentes. É nesse cenário dinâmico que nossa história começa. Zootopia nunca foi apenas uma cidade. Ela é um experimento vivo. Um lugar onde milhões de animais, de todos os tamanhos e origens, tentam provar todos os dias que a convivência é possível. Desde os bairros congelados da Tundra Town até o calor abafado de Sahara Square, cada distrito revela um pedaço do mosaico cultural que torna a cidade única. Mas mesmo em uma cidade tão avançada, a paz nunca é algo garantido. Nos últimos tempos, pequenos acontecimentos estranhos começaram a chamar a atenção. Nada grande o suficiente para causar pânico, mas o suficiente para levantar suspeitas. Coisas desaparecem, rumores surgem, e algumas situações aparentemente simples escondem perguntas muito maiores. Para a Pia Polícia de Zootopia, isso significa apenas uma coisa: é hora de ficar alerta. Entre os muitos oficiais que patrulham as ruas da cidade, 2 nomes se destacam. Não apenas por suas habilidades, mas pela improvável amizade que construíram ao longo do tempo. De um lado, uma coelha, determinada, que nunca aceitou que o tamanho de seus sonhos fosse limitado pelo tamanho de suas orelhas. Ela chegou à cidade com coragem, persistência e uma convicção inabalável.
qualquer um pode ser o que quiser, mesmo quando o mundo inteiro parece duvidar. Do outro lado, uma raposa espirituosa, rápida de pensamento e ainda mais rápida quando o assunto é encontrar uma saída criativa para qualquer situação. Durante muito tempo, ele viveu à margem das regras, mas a vida na cidade e as amizades que surgiram pelo caminho mudaram sua trajetória. Agora, juntos, eles formam uma dupla que muitos na cidade aprenderam a respeitar. Mas desta vez, o que surge diante deles não parece um caso comum. Tudo começa de maneira discreta. Um incidente curioso aqui, uma pista inesperada ali. À primeira vista, nada parece conectado. Porém, à medida que as peças começam a se acumular, surge a sensação de que algo muito maior está acontecendo nos bastidores. Algo que ninguém havia previsto. Enquanto investigam, nossos protagonistas percebem que a cidade que conhecem tão bem ainda guarda muitos segredos. Novos bairros revelam culturas que raramente aparecem nas manchetes. Comunidades inteiras vivem suas rotinas longe do centro movimentado da metrópole. E cada uma dessas comunidades tem suas próprias histórias, suas próprias preocupações e suas próprias versões da verdade. Ao seguir essas pistas, a dupla é levada para lugares onde nunca esteve antes. Mercados noturnos iluminados por lanternas coloridas, distritos industriais cheios de máquinas antigas, ruas estreitas onde rumores viajam mais rápido do que qualquer mensagem oficial. Cada novo passo na investigação abre outra pergunta: quem está por trás dos acontecimentos? E por quê? Ao mesmo tempo, a própria cidade começa a reagir aos rumores. Zootopia sempre foi construída sobre a ideia de confiança, predadores e presas, acreditando que podem viver juntos sem medo. Mas quando acontecimentos estranhos começam a circular, até mesmo uma cidade tão progressista pode sentir o peso da dúvida. Alguns cidadãos pedem respostas imediatas, outros preferem ignorar os sinais e seguir com suas vidas. E há aqueles que veem nesses eventos uma oportunidade de provocar mudanças. Para o bem ou para algo muito mais complicado. No meio de tudo isso, nossa dupla precisa equilibrar duas coisas difíceis: descobrir a verdade e proteger o espírito da cidade. Mas investigar uma história como essa não é simples. Cada nova pista parece levar a outra camada de mistério. Pessoas que sabem mais do que dizem. Situações que parecem coincidência, até que deixam de parecer. E quanto mais fundo eles vão, mais percebem que esse caso pode afetar muito mais do que imaginavam. Durante essa jornada, também encontramos novos rostos. Personagens que trazem perspectivas diferentes sobre a cidade e sobre o que significa viver nela. Alguns são aliados inesperados. Outros, talvez não sejam exatamente confiáveis. Entre eles, há inventores excêntricos, comerciantes carismáticos, viajantes que conhecem histórias antigas da cidade e moradores que observam tudo com olhos atentos. Cada encontro oferece uma nova peça do quebra-cabeça, mas nenhuma peça vem com instruções claras. Ao mesmo tempo, a amizade entre nossos protagonistas continua sendo uma das forças mais importantes da história. Eles são diferentes em quase todos os aspectos: espécie, passado, forma de pensar. Ainda assim, é justamente essa diferença que torna sua parceria tão poderosa. Enquanto um acredita firmemente no poder das regras e da justiça, o outro sabe que às vezes a verdade se esconde nas áreas cinzentas entre o certo e o errado. E quando essas duas perspectivas trabalham juntas, a investigação ganha uma dimensão totalmente nova. Claro, nem tudo são momentos de tensão. A cidade de Zootopia continua sendo um lugar cheio de humor, situações absurdas e encontros inesperados. Em meio à investigação, surgem momentos de leveza, conversas rápidas em cafés movimentados
perseguições improváveis por ruas estreitas e até encontros com velhos conhecidos que trazem lembranças do passado. Esses momentos lembram algo essencial. Mesmo diante de desafios, a vida na cidade continua pulsando. Mas conforme a história avança, fica cada vez mais claro que algo está se movendo nas sombras. Algo que conecta eventos aparentemente isolados. Algo que pode mudar a forma como os habitantes da cidade veem uns aos outros. E talvez até mudar a própria cidade. É nesse ponto que nossos protagonistas precisam tomar decisões difíceis. Seguir apenas o que parece lógico ou confiar também na intuição. Ouvir apenas as versões oficiais ou prestar atenção nas vozes que normalmente são ignoradas? Cada escolha aproxima a investigação de uma revelação, mas também aumenta os riscos envolvidos. Porque quanto mais perto chegam da verdade, mais evidente se torna que nem todos querem que essa verdade venha à tona. A tensão cresce, as perguntas aumentam, e a cidade inteira parece prender a respiração. Ainda assim, há algo que continua guiando nossos protagonistas. A crença de que Zootopia vale a pena. Que apesar de suas imperfeições, ela representa uma ideia poderosa. A ideia de que diferenças não precisam ser barreiras. Que confiança pode ser construída. E que, mesmo quando surgem desafios inesperados, sempre existe uma maneira de encontrar um caminho melhor. À medida que a história se aproxima de seus momentos decisivos, o que está em jogo deixa de ser apenas a solução de um mistério. O verdadeiro desafio passa a ser proteger aquilo que torna a cidade especial, a esperança, a convivência e o sonho de que um lugar como Zootopia pode continuar evoluindo. Mas para isso, será preciso coragem, será preciso inteligência e, acima de tudo, será preciso confiar uns nos outros. O que exatamente está por trás de todos esses acontecimentos? Quais segredos ainda estão escondidos nos cantos mais inesperados da cidade? E até onde nossos protagonistas precisarão ir para descobrir a verdade? Essas respostas fazem parte da jornada que ainda está por vir. Uma jornada cheia de humor, suspense, novas amizades e reviravoltas inesperadas. Porque em uma cidade tão viva quanto Zootopia, cada esquina pode esconder uma surpresa. E cada história pode levar a outra ainda maior. E talvez seja exatamente isso que torna essa aventura tão especial. A certeza de que, mesmo quando o caminho parece confuso, sempre existe uma possibilidade de crescimento para a cidade, para seus habitantes e para todos aqueles que acreditam que o mundo pode ser um pouco melhor quando diferentes vozes aprendem a caminhar juntas. Assim, enquanto as luzes da cidade continuam brilhando e milhões de vidas seguem seu ritmo diário, uma nova história começa a se desenrolar. Uma história de mistério, de amizade, de descobertas. Em uma cidade onde predadores e presas aprenderam a viver lado a lado, onde arranha-céus de vidro refletem bairros vibrantes e cada rua tem sua própria história, algo novo começa a surgir no horizonte. A metrópole, conhecida por sua diversidade, sua energia e suas contradições, continua evoluindo. E com ela, também evoluem os desafios de manter a harmonia entre espécies tão diferentes. É nesse cenário dinâmico que nossa história começa. Zootopia nunca foi apenas uma cidade. Ela é um experimento vivo. Um lugar onde milhões de animais, de todos os tamanhos e origens, tentam provar todos os dias que a convivência é possível. Desde os bairros congelados da Tundra Town até o calor abafado de Sahara Square, cada distrito revela um pedaço do mosaico cultural que torna a cidade única. Mas mesmo em uma cidade tão avançada, a paz nunca é algo garantido. Nos últimos tempos, pequenos acontecimentos estranhos começaram a chamar a atenção.
Nada grande o suficiente para causar pânico, mas o suficiente para levantar suspeitas. Coisas desaparecem, rumores surgem, e algumas situações aparentemente simples escondem perguntas muito maiores. Para a Pia Polícia de Zootopia, isso significa apenas uma coisa: é hora de ficar alerta. Entre os muitos oficiais que patrulham as ruas da cidade, 2 nomes se destacam. Não apenas por suas habilidades, mas pela improvável amizade que construíram ao longo do tempo. De um lado, uma coelha, determinada, que nunca aceitou que o tamanho de seus sonhos fosse limitado pelo tamanho de suas orelhas. Ela chegou à cidade com coragem, persistência e uma convicção inabalável de que qualquer um pode ser o que quiser, mesmo quando o mundo inteiro parece duvidar. Do outro lado, uma raposa espirituosa, rápida de pensamento e ainda mais rápida quando o assunto é encontrar uma saída criativa para qualquer situação. Durante muito tempo, ele viveu à margem das regras, mas a vida na cidade e as amizades que surgiram pelo caminho mudaram sua trajetória. Agora, juntos, eles formam uma dupla que muitos na cidade aprenderam a respeitar. Mas desta vez, o que surge diante deles não parece um caso comum. Tudo começa de maneira discreta. Um incidente curioso aqui. Uma pista inesperada ali. À primeira vista, nada parece conectado. Porém, à medida que as peças começam a se acumular, surge a sensação de que algo muito maior está acontecendo nos bastidores. Algo que ninguém havia previsto. Enquanto investigam, nossos protagonistas percebem que a cidade que conhecem tão bem ainda guarda muitos segredos. Novos bairros revelam culturas que raramente aparecem nas manchetes. Comunidades inteiras vivem suas rotinas longe do centro movimentado da metrópole. E cada uma dessas comunidades tem suas próprias histórias, suas próprias preocupações e suas próprias versões da verdade. Ao seguir essas pistas, a dupla é levada para lugares onde nunca esteve antes. Mercados noturnos iluminados por lanternas coloridas, distritos industriais cheios de máquinas antigas, ruas estreitas, onde rumores viajam mais rápido do que qualquer mensagem oficial. Cada novo passo na investigação abre outra pergunta: quem está por trás dos acontecimentos? E por quê? Ao mesmo tempo, a própria cidade começa a reagir aos rumores. Zootopia sempre foi construída sobre a ideia de confiança, predadores e presas, acreditando que podem viver juntos sem medo. Mas quando acontecimentos estranhos começam a circular, até mesmo uma cidade tão progressista pode sentir o peso da dúvida. Alguns cidadãos pedem respostas imediatas, outros preferem ignorar os sinais e seguir com suas vidas. E há aqueles que veem nesses eventos uma oportunidade de provocar mudanças. Para o bem ou para algo muito mais complicado. No meio de tudo isso, nossa dupla precisa equilibrar 2 coisas difíceis: descobrir a verdade e proteger o espírito da cidade. Mas investigar uma história como essa não é simples. Cada nova pista parece levar a outra camada de mistério. Pessoas que sabem mais do que dizem. Situações que parecem coincidência, até que deixam de parecer. E quanto mais fundo eles vão, mais percebem que esse caso pode afetar muito mais do que imaginavam. Durante essa jornada, também encontramos novos rostos. Personagens que trazem perspectivas diferentes sobre a cidade e sobre o que significa viver nela. Alguns são aliados inesperados. Outros, talvez não sejam exatamente confiáveis. Entre eles, há inventores excêntricos, comerciantes carismáticos, viajantes que conhecem histórias antigas da cidade e moradores que observam tudo com olhos atentos. Cada encontro oferece uma nova peça do quebra-cabeça, mas nenhuma peça vem com instruções claras. Ao mesmo tempo, a amizade
entre nossos protagonistas continua sendo uma das forças mais importantes da história. Eles são diferentes em quase todos os aspectos: espécie, passado, forma de pensar. Ainda assim, é justamente essa diferença que torna sua parceria tão poderosa. Enquanto um acredita firmemente no poder das regras e da justiça, o outro sabe que às vezes a verdade se esconde nas áreas cinzentas entre o certo e o errado. E quando essas duas perspectivas trabalham juntas, a investigação ganha uma dimensão totalmente nova. Claro, nem tudo são momentos de tensão. A cidade de Zootopia continua sendo um lugar cheio de humor, situações absurdas e encontros inesperados. Em meio à investigação, surgem momentos de leveza, conversas rápidas em cafés movimentados, perseguições improváveis por ruas estreitas e até encontros com velhos conhecidos que trazem lembranças do passado. Esses momentos lembram algo essencial. Mesmo diante de desafios, a vida na cidade continua pulsando. Mas conforme a história avança, fica cada vez mais claro que algo está se movendo nas sombras. Algo que conecta eventos aparentemente isolados. Algo que pode mudar a forma como os habitantes da cidade veem uns aos outros. E talvez até mudar a própria cidade. É nesse ponto que nossos protagonistas precisam tomar decisões difíceis. Seguir apenas o que parece lógico ou confiar também na intuição. Ouvir apenas as versões oficiais ou prestar atenção nas vozes que normalmente são ignoradas? Cada escolha aproxima a investigação de uma revelação, mas também aumenta os riscos envolvidos. Porque quanto mais perto chegam da verdade, mais evidente se torna que nem todos querem que essa verdade venha à tona. A tensão cresce, as perguntas aumentam, e a cidade inteira parece prender a respiração. Ainda assim, há algo que continua guiando nossos protagonistas: a crença de que Zootopia vale a pena, que apesar de suas imperfeições, ela representa uma ideia poderosa. A ideia de que diferenças não precisam ser barreiras, que confiança pode ser construída e que, mesmo quando surgem desafios inesperados, sempre existe uma maneira de encontrar um caminho melhor. À medida que a história se aproxima de seus momentos decisivos, o que está em jogo deixa de ser apenas a solução de um mistério. O verdadeiro desafio passa a ser proteger aquilo que torna a cidade especial: a esperança, a convivência e o sonho de que um lugar como Zootopia pode continuar evoluindo. Mas para isso, será preciso coragem, será preciso inteligência e, acima de tudo, será preciso confiar uns nos outros. O que exatamente está por trás de todos esses acontecimentos? Quais segredos ainda estão escondidos nos cantos mais inesperados da cidade? E até onde nossos protagonistas precisarão ir para descobrir a verdade? Essas respostas fazem parte da jornada que ainda está por vir. Uma jornada cheia de humor, suspense, novas amizades e reviravoltas inesperadas. Porque em uma cidade tão viva quanto Zootopia, cada esquina pode esconder uma surpresa. E cada história pode levar a outra ainda maior. E talvez seja exatamente isso que torna essa aventura tão especial. A certeza de que, mesmo quando o caminho parece confuso, sempre existe uma possibilidade de crescimento para a cidade, para seus habitantes e para todos aqueles que acreditam que o mundo pode ser um pouco melhor quando diferentes vozes aprendem a caminhar juntas. Assim, enquanto as luzes da cidade continuam brilhando e milhões de vidas seguem seu ritmo diário, uma nova história começa a se desenrolar. Uma história de mistério, de amizade, de descobertas. Em uma cidade onde predadores e presas aprenderam a viver lado a lado, onde arranha-céus de vidro refletem bairros vibrantes e cada rua tem sua própria história,
algo novo começa a surgir no horizonte. A metrópole, conhecida por sua diversidade, sua energia e suas contradições, continua evoluindo. E com ela, também evoluem os desafios de manter a harmonia entre espécies tão diferentes. É nesse cenário dinâmico que nossa história começa. Zootopia nunca foi apenas uma cidade. Ela é um experimento vivo. Um lugar onde milhões de animais, de todos os tamanhos e origens, tentam provar todos os dias que a convivência é possível. Desde os bairros congelados da Tundra Town até o calor abafado de Sahara Square, cada distrito revela um pedaço do mosaico cultural que torna a cidade única. Mas mesmo em uma cidade tão avançada, a paz nunca é algo garantido. Nos últimos tempos, pequenos acontecimentos estranhos começaram a chamar a atenção. Nada grande o suficiente para causar pânico, mas o suficiente para levantar suspeitas. Coisas desaparecem, rumores surgem, e algumas situações aparentemente simples escondem perguntas muito maiores. Para a Pia Polícia de Zootopia, isso significa apenas uma coisa: é hora de ficar alerta. Entre os muitos oficiais que patrulham as ruas da cidade, 2 nomes se destacam. Não apenas por suas habilidades, mas pela improvável amizade que construíram ao longo do tempo. De um lado, uma coelha, determinada, que nunca aceitou que o tamanho de seus sonhos fosse limitado pelo tamanho de suas orelhas. Ela chegou à cidade com coragem, persistência e uma convicção inabalável de que qualquer um pode ser o que quiser, mesmo quando o mundo inteiro parece duvidar. Do outro lado, uma raposa espirituosa, rápida de pensamento e ainda mais rápida quando o assunto é encontrar uma saída criativa para qualquer situação. Durante muito tempo, ele viveu à margem das regras, mas a vida na cidade e as amizades que surgiram pelo caminho mudaram sua trajetória. Agora, juntos, eles formam uma dupla que muitos na cidade aprenderam a respeitar. Mas desta vez, o que surge diante deles não parece um caso comum. Tudo começa de maneira discreta. Um incidente curioso aqui. Uma pista inesperada ali. À primeira vista, nada parece conectado. Porém, à medida que as peças começam a se acumular, surge a sensação de que algo muito maior está acontecendo nos bastidores. Algo que ninguém havia previsto. Enquanto investigam, nossos protagonistas percebem que a cidade que conhecem tão bem ainda guarda muitos segredos. Novos bairros revelam culturas que raramente aparecem nas manchetes. Comunidades inteiras vivem suas rotinas longe do centro movimentado da metrópole. E cada uma dessas comunidades tem suas próprias histórias, suas próprias preocupações e suas próprias versões da verdade. Ao seguir essas pistas, a dupla é levada para lugares onde nunca esteve antes. Mercados noturnos iluminados por lanternas coloridas, distritos industriais cheios de máquinas antigas, ruas estreitas onde rumores viajam mais rápido do que qualquer mensagem oficial. Cada novo passo na investigação abre outra pergunta: quem está por trás dos acontecimentos? E por quê? Ao mesmo tempo, a própria cidade começa a reagir aos rumores. Zootopia sempre foi construída sobre a ideia de confiança, predadores e presas, acreditando que podem viver juntos sem medo. Mas quando acontecimentos estranhos começam a circular, até mesmo uma cidade tão progressista pode sentir o peso da dúvida. Alguns cidadãos pedem respostas imediatas, outros preferem ignorar os sinais e seguir com suas vidas. E há aqueles que veem nesses eventos uma oportunidade de provocar mudanças. Para o bem ou para algo muito mais complicado. No meio de tudo isso, nossa dupla precisa equilibrar 2 coisas difíceis: descobrir a verdade e proteger o espírito da cidade. Mas investigar uma história como essa não é simples. Cada nova pista parece
levar a outra camada de mistério. Pessoas que sabem mais do que dizem. Situações que parecem coincidência, até que deixam de parecer. E quanto mais fundo eles vão, mais percebem que esse caso pode afetar muito mais do que imaginavam. Durante essa jornada, também encontramos novos rostos. Personagens que trazem perspectivas diferentes sobre a cidade e sobre o que significa viver nela. Alguns são aliados inesperados. Outros, talvez não sejam exatamente confiáveis. Entre eles, há inventores excêntricos, comerciantes carismáticos, viajantes que conhecem histórias antigas da cidade e moradores que observam tudo com olhos atentos. Cada encontro oferece uma nova peça do quebra-cabeça, mas nenhuma peça vem com instruções claras. Ao mesmo tempo, a amizade entre nossos protagonistas continua sendo uma das forças mais importantes da história. Eles são diferentes em quase todos os aspectos: espécie, passado, forma de pensar. Ainda assim, é justamente essa diferença que torna sua parceria tão poderosa. Enquanto um acredita firmemente no poder das regras e da justiça, o outro sabe que às vezes a verdade se esconde nas áreas cinzentas entre o certo e o errado. E quando essas duas perspectivas trabalham juntas, a investigação ganha uma dimensão totalmente nova. Claro, nem tudo são momentos de tensão. A cidade de Zootopia continua sendo um lugar cheio de humor, situações absurdas e encontros inesperados. Em meio à investigação, surgem momentos de leveza, conversas rápidas em cafés movimentados, perseguições improváveis por ruas estreitas e até encontros com velhos conhecidos que trazem lembranças do passado. Esses momentos lembram algo essencial. Mesmo diante de desafios, a vida na cidade continua pulsando. Mas conforme a história avança, fica cada vez mais claro que algo está se movendo nas sombras. Algo que conecta eventos aparentemente isolados. Algo que pode mudar a forma como os habitantes da cidade veem uns aos outros. E talvez até mudar a própria cidade. É nesse ponto que nossos protagonistas precisam tomar decisões difíceis. Seguir apenas o que parece lógico ou confiar também na intuição. Ouvir apenas as versões oficiais ou prestar atenção nas vozes que normalmente são ignoradas? Cada escolha aproxima a investigação de uma revelação, mas também aumenta os riscos envolvidos. Porque quanto mais perto chegam da verdade, mais evidente se torna que nem todos querem que essa verdade venha à tona. A tensão cresce, as perguntas aumentam, e a cidade inteira parece prender a respiração. Ainda assim, há algo que continua guiando nossos protagonistas: a crença de que Zootopia vale a pena, que apesar de suas imperfeições, ela representa uma ideia poderosa. A ideia de que diferenças não precisam ser barreiras, que confiança pode ser construída e que, mesmo quando surgem desafios inesperados, sempre existe uma maneira de encontrar um caminho melhor. À medida que a história se aproxima de seus momentos decisivos, o que está em jogo deixa de ser apenas a solução de um mistério. O verdadeiro desafio passa a ser proteger aquilo que torna a cidade especial: a esperança, a convivência e o sonho de que um lugar como Zootopia pode continuar evoluindo. Mas para isso, será preciso coragem, será preciso inteligência e, acima de tudo, será preciso confiar uns nos outros. O que exatamente está por trás de todos esses acontecimentos? Quais segredos ainda estão escondidos nos cantos mais inesperados da cidade? E até onde nossos protagonistas precisarão ir para descobrir a verdade? Essas respostas fazem parte da jornada que ainda está por vir. Uma jornada cheia de humor, suspense, novas amizades e reviravoltas inesperadas. Porque em uma cidade tão viva quanto Zootopia, cada esquina pode esconder uma surpresa. E cada história pode levar a outra ainda maior.
E talvez seja exatamente isso que torna essa aventura tão especial. A certeza de que, mesmo quando o caminho parece confuso, sempre existe uma possibilidade de crescimento para a cidade, para seus habitantes e para todos aqueles que acreditam que o mundo pode ser um pouco melhor quando diferentes vozes aprendem a caminhar juntas. Assim, enquanto as luzes da cidade continuam brilhando e milhões de vidas seguem seu ritmo diário, uma nova história começa a se desenrolar. Uma história de mistério, de amizade, de descobertas. Em uma cidade onde predadores e presas aprenderam a viver lado a lado, onde arranha-céus de vidro refletem bairros vibrantes e cada rua tem sua própria história, algo novo começa a surgir no horizonte. A metrópole, conhecida por sua diversidade, sua energia e suas contradições, continua evoluindo. E com ela, também evoluem os desafios de manter a harmonia entre espécies tão diferentes. É nesse cenário dinâmico que nossa história começa. Zootopia nunca foi apenas uma cidade. Ela é um experimento vivo. Um lugar onde milhões de animais, de todos os tamanhos e origens, tentam provar todos os dias que a convivência é possível. Desde os bairros congelados da Tundra Town até o calor abafado de Sahara Square, cada distrito revela um pedaço do mosaico cultural que torna a cidade única. Mas mesmo em uma cidade tão avançada, a paz nunca é algo garantido. Nos últimos tempos, pequenos acontecimentos estranhos começaram a chamar a atenção. Nada grande o suficiente para causar pânico, mas o suficiente para levantar suspeitas. Coisas desaparecem, rumores surgem, e algumas situações aparentemente simples escondem perguntas muito maiores. Para a Pia Polícia de Zootopia, isso significa apenas uma coisa: é hora de ficar alerta. Entre os muitos oficiais que patrulham as ruas da cidade, 2 nomes se destacam. Não apenas por suas habilidades, mas pela improvável amizade que construíram ao longo do tempo. De um lado, uma coelha, determinada, que nunca aceitou que o tamanho de seus sonhos fosse limitado pelo tamanho de suas orelhas. Ela chegou à cidade com coragem, persistência e uma convicção inabalável de que qualquer um pode ser o que quiser, mesmo quando o mundo inteiro parece duvidar. Do outro lado, uma raposa espirituosa, rápida de pensamento e ainda mais rápida quando o assunto é encontrar uma saída criativa para qualquer situação. Durante muito tempo, ele viveu à margem das regras, mas a vida na cidade e as amizades que surgiram pelo caminho mudaram sua trajetória. Agora, juntos, eles formam uma dupla que muitos na cidade aprenderam a respeitar. Mas desta vez, o que surge diante deles não parece um caso comum. Tudo começa de maneira discreta. Um incidente curioso aqui. Uma pista inesperada ali. À primeira vista, nada parece conectado. Porém, à medida que as peças começam a se acumular, surge a sensação de que algo muito maior está acontecendo nos bastidores. Algo que ninguém havia previsto. Enquanto investigam, nossos protagonistas percebem que a cidade que conhecem tão bem ainda guarda muitos segredos. Novos bairros revelam culturas que raramente aparecem nas manchetes. Comunidades inteiras vivem suas rotinas longe do centro movimentado da metrópole. E cada uma dessas comunidades tem suas próprias histórias, suas próprias preocupações e suas próprias versões da verdade. Ao seguir essas pistas, a dupla é levada para lugares onde nunca esteve antes. Mercados noturnos iluminados por lanternas coloridas, distritos industriais cheios de máquinas antigas, ruas estreitas onde rumores viajam mais rápido do que qualquer mensagem oficial. Cada novo passo na investigação abre outra pergunta: quem está por trás dos acontecimentos? E por quê? Ao mesmo tempo, a própria cidade começa a reagir aos rumores. Zootopia
sempre foi construída sobre a ideia de confiança, predadores e presas, acreditando que podem viver juntos sem medo. Mas quando acontecimentos estranhos começam a circular, até mesmo uma cidade tão progressista pode sentir o peso da dúvida. Alguns cidadãos pedem respostas imediatas, outros preferem ignorar os sinais e seguir com suas vidas. E há aqueles que veem nesses eventos uma oportunidade de provocar mudanças. Para o bem ou para algo muito mais complicado. No meio de tudo isso, nossa dupla precisa equilibrar duas coisas difíceis: descobrir a verdade e proteger o espírito da cidade. Mas investigar uma história como essa não é simples. Cada nova pista parece levar a outra camada de mistério. Pessoas que sabem mais do que dizem. Situações que parecem coincidência, até que deixam de parecer. E quanto mais fundo eles vão, mais percebem que esse caso pode afetar muito mais do que imaginavam. Durante essa jornada, também encontramos novos rostos. Personagens que trazem perspectivas diferentes sobre a cidade e sobre o que significa viver nela. Alguns são aliados inesperados, outros talvez não sejam exatamente confiáveis. Entre eles, há inventores excêntricos, comerciantes carismáticos, viajantes que conhecem histórias antigas da cidade e moradores que observam tudo com olhos atentos. Cada encontro oferece uma nova peça do quebra-cabeça, mas nenhuma peça vem com instruções claras. Ao mesmo tempo, a amizade entre nossos protagonistas continua sendo uma das forças mais importantes da história. Eles são diferentes em quase todos os aspectos: espécie, passado, forma de pensar. Ainda assim, é justamente essa diferença que torna sua parceria tão poderosa. Enquanto um acredita firmemente no poder das regras e da justiça, o outro sabe que às vezes a verdade se esconde nas áreas cinzentas entre o certo e o errado. E quando essas duas perspectivas trabalham juntas, a investigação ganha uma dimensão totalmente nova. Claro, nem tudo são momentos de tensão. A cidade de Zootopia continua sendo um lugar cheio de humor, situações absurdas e encontros inesperados. Em meio à investigação, surgem momentos de leveza, conversas rápidas em cafés movimentados, perseguições improváveis por ruas estreitas e até encontros com velhos conhecidos que trazem lembranças do passado. Esses momentos lembram algo essencial. Mesmo diante de desafios, a vida na cidade continua pulsando. Mas conforme a história avança, fica cada vez mais claro que algo está se movendo nas sombras. Algo que conecta eventos aparentemente isolados. Algo que pode mudar a forma como os habitantes da cidade veem uns aos outros. E talvez até mudar a própria cidade. É nesse ponto que nossos protagonistas precisam tomar decisões difíceis. Seguir apenas o que parece lógico ou confiar também na intuição. Ouvir apenas as versões oficiais ou prestar atenção nas vozes que normalmente são ignoradas? Cada escolha aproxima a investigação de uma revelação, mas também aumenta os riscos envolvidos. Porque quanto mais perto chegam da verdade, mais evidente se torna que nem todos querem que essa verdade venha à tona. A tensão cresce, as perguntas aumentam, e a cidade inteira parece prender a respiração. Ainda assim, há algo que continua guiando nossos protagonistas: a crença de que Zootopia vale a pena, que apesar de suas imperfeições, ela representa uma ideia poderosa. A ideia de que diferenças não precisam ser barreiras, que confiança pode ser construída e que, mesmo quando surgem desafios inesperados, sempre existe uma maneira de encontrar um caminho melhor. À medida que a história se aproxima de seus momentos decisivos, o que está em jogo deixa de ser apenas a solução de um mistério. O verdadeiro desafio passa a ser proteger aquilo que torna a cidade especial: a esperança
a convivência e o sonho de que um lugar como Zootopia pode continuar evoluindo. Mas para isso, será preciso coragem, será preciso inteligência e, acima de tudo, será preciso confiar uns nos outros. O que exatamente está por trás de todos esses acontecimentos? Quais segredos ainda estão escondidos nos cantos mais inesperados da cidade? E até onde nossos protagonistas precisarão ir para descobrir a verdade? Essas respostas fazem parte da jornada que ainda está por vir. Uma jornada cheia de humor, suspense, novas amizades e reviravoltas inesperadas. Porque em uma cidade tão viva quanto Zootopia, cada esquina pode esconder uma surpresa. E cada história pode levar a outra ainda maior. E talvez seja exatamente isso que torna essa aventura tão especial. A certeza de que, mesmo quando o caminho parece confuso, sempre existe uma possibilidade de crescimento para a cidade, para seus habitantes e para todos aqueles que acreditam que o mundo pode ser um pouco melhor quando diferentes vozes aprendem a caminhar juntas. Assim, enquanto as luzes da cidade continuam brilhando e milhões de vidas seguem seu ritmo diário, uma nova história começa a se desenrolar. Uma história de mistério, de amizade, de descobertas. Em uma cidade onde predadores e presas aprenderam a viver lado a lado, onde arranha-céus de vidro refletem bairros vibrantes e cada rua tem sua própria história, algo novo começa a surgir no horizonte. A metrópole, conhecida por sua diversidade, sua energia e suas contradições, continua evoluindo. E com ela, também evoluem os desafios de manter a harmonia entre espécies tão diferentes. É nesse cenário dinâmico que nossa história começa. Zootopia nunca foi apenas uma cidade. Ela é um experimento vivo. Um lugar onde milhões de animais, de todos os tamanhos e origens, tentam provar todos os dias que a convivência é possível. Desde os bairros congelados da Tundra Town até o calor abafado de Sahara Square, cada distrito revela um pedaço do mosaico cultural que torna a cidade única. Mas mesmo em uma cidade tão avançada, a paz nunca é algo garantido. Nos últimos tempos, pequenos acontecimentos estranhos começaram a chamar a atenção. Nada grande o suficiente para causar pânico, mas o suficiente para levantar suspeitas. Coisas desaparecem, rumores surgem, e algumas situações aparentemente simples escondem perguntas muito maiores. Para a Pia Polícia de Zootopia, isso significa apenas uma coisa: é hora de ficar alerta. Entre os muitos oficiais que patrulham as ruas da cidade, 2 nomes se destacam: